A gente continua acompanhando a situação dos moradores dos flechais, que lutam para serem realocados por conta do isolamento social em que estão vivendo. Mais uma audiência pública foi realizada hoje à tarde. O Neto Mota está com a gente e traz informações ao vivo. Neto, boa noite para você. A Defensoria Pública também participou ou está participando dessa audiência. Boa noite. Oi, Edson. Boa noite para você, boa noite para todo mundo que está junto com a gente aqui no Cidade Alerta Alagoas. A reunião está acontecendo nesse momento com os líderes comunitários dos flechais de cima, de baixo e outros movimentos que representam também outras famílias que acompanham a situação relacionada ao afundamento do solo nos bairros. É uma reunião muito importante porque é a primeira depois da divulgação da Justiça Federal no dia 14 de março sobre a decisão que negou, na verdade, a entrada dos moradores dos flechais no plano de compensação financeira da Braskem. Esses moradores esperaram por quase um mês pela audiência, teve toda a organização. Ela está acontecendo agora e eu vou conversar com o doutor Ricardo Melro, que é da Defensoria Pública, e vai nos atualizar. Doutor Ricardo, desde já, muito obrigado por ter saído lá há alguns minutos da reunião. E explica para a gente o que foi atualizado até agora. Os moradores estão tirando essa dúvida, tem também a questão dos R$ 25 mil até esse momento que foi discutido aqui. Havia bastante desinformação, porque assim que saiu a decisão que negou a liminar, foi estampado em várias manchetes que a Justiça havia negado a ação da Defensoria. E nós até sabemos de onde partiu essa notícia para a imprensa, porque uma notícia como essa tira a esperança da população em dias melhores. Mais ou menos no seguinte sentido: olha, a ação foi negada, então vocês têm que aderir a essa proposta de R$ 25 mil, quando na realidade não houve nada disso, porque se trata apenas do pedido liminar. O juiz, nesse momento, ele pode recusar, e foi o caso, dizendo que precisava aprofundar na fase probatória aqueles pleitos. Nós discordamos e vamos recorrer, porque já há prova suficiente. Ou seja, o processo foi aceito. Está tramitando, está no início. Os réus ainda vão se manifestar, vamos recorrer dessa liminar, haverá a fase probatória. E o que nós colocamos para a população é o seguinte: gente, um dos pedidos é para suspender, para cancelar uma cláusula nesse acordo que nós entendemos que é abusiva e ilegal. Qual é essa cláusula? É que dá plena quitação por todos os danos com o recebimento desses R$ 25 mil. Nós queremos cancelar essa cláusula para que esses R$ 25 mil seja considerado apenas antecipação de indenização, porque é muita falta de respeito. Enquanto a Braskem construía este acordo, ela distribuía 7,1 bilhões, B de bola, bilhões de reais para seus sócios, para seus acionistas. E as vítimas vão ficar, não é por pessoa, é bom deixar bem claro, por família, vão receber R$ 25 mil. Isso é uma falta de respeito muito grande. É uma tapa na cara dessa população tão sofrida, que, abandonada de forma proposital durante mais de 2 anos, aceitaria não 25 mil, aceitaria 5 mil pelo desespero, porque estão em petição de miséria. Pois é, uma situação séria, né? A gente está acompanhando, a gente perdeu o sinal, né? Vamos ver se a gente consegue restabelecer o sinal. Essa audiência está acontecendo agora, lá na região de Bebedouro, inclusive, nos poucos espaços que ainda continuam em funcionamento lá em Bebedouro, né? Um campo de futebol society que a gente estava vendo lá da audiência. E esses são imagens, né, da região dos flechais, um problema que a gente já cansou de mostrar aqui. Realmente tem muitos moradores que não têm mais condições, né? Sugeriram alguns paliativos, né, algumas instalações provisórias, por exemplo, para dar atendimento de saúde, né, um ônibus integração para levar os moradores para outros atendimentos em outros bairros, mas é claro que os moradores continuam isolados, né? São situações paliativas que não resolvem completamente o problema. A gente conseguiu retomar o contato com o Neto ou não? Daqui a pouquinho a gente vai tentar voltar nesse assunto, mas a audiência está acontecendo agora e discutindo essa questão dos moradores dos flechais, né? É possível, porque assim, a gente já explicou, né, já tivemos o posicionamento da Defesa Civil, né, da CPRM, explicaram o seguinte, que nos estudos mostram que a região dos flechais não está comprovadamente afetada pelo afundamento do solo, né? Até um pouco antes, até aquela região de Bebedouro ali, estava, né?
e os moradores não estariam, de fato, afetados pela instabilidade do solo. Mas estão sendo, de fato, afetados pelo isolamento, né? Porque não tem mais posto de saúde, não tem mais escola, não tem mais comércio, não tem mais farmácia, não tem mais supermercado. Então, realmente, é uma situação muito complicada para os moradores que continuam morando lá. E, além disso, continuam convivendo com medo, porque, assim, por mais que diga que não tem nenhum estudo que comprove que essa área, daqui para lá, aqui para cá, no Flechal, não tem problema. Daqui para cá, em Bebedouro, tem. Os moradores ficam com medo, com toda razão, porque se o problema está ali na minha frente, como é que aqui não está acontecendo? Então, é uma situação muito complicada, além da questão do isolamento. É uma situação muito séria, precisa ser debatida e solucionada, A gente vai tentar voltar com o Neto daqui a pouquinho nesse assunto. Pois é, está chegando, Segunda quinzena agora de abril começa oficialmente a quadra chuvosa. Vamos voltar ao contato ao vivo com o Neto Mota, ele está acompanhando a situação dos moradores dos Flechais, esse discurso, essa audiência, na verdade, está acontecendo lá em relação ao isolamento social. Neto, vamos voltar com você agora com o sinal restabelecido. Moura, a reunião continua e o doutor Ricardo Melo estava falando agora há pouco sobre justamente o ponto em que a Defensoria vai recorrer da decisão em relação ao plano de compensação financeira, doutor? Então, é oficial, a Defensoria vai recorrer. Com certeza, estamos aguardando a intimação, porque entendemos que a decisão ela é equivocada em todos os termos. Erros assim, grosseiros, escancarados, e vamos levar para o TRF da 5ª Região. O que nós garantimos à população é empenho, é trabalho até a última instância, porque o direito é bom. Nós esperamos, sinceramente, que a Justiça não use o procedimento como apenas formalmente para chegar à sentença e dar uma decisão que já está tomada desde já. Nós não podemos acreditar nisso. A situação é bastante delicada, há bastantes elementos nos autos, fatos públicos e notórios, e que seja aprofundado com toda a responsabilidade que o caso requer, para, ao fim e ao cabo, dar a essa população sofrida aqui, abandonada pela Braskem de forma proposital, que foi, essa é a verdade, para aceitar até R$5.000 pelo desespero que estão passando. Quanto mais de R$5.000. Isso é injusto e vamos continuar lutando para que elas tenham realmente uma justa indenização e a realocação com a inclusão no plano de compensação financeira. Doutor, e aqui do lado de fora, acompanhando as perguntas da própria comunidade, a gente nota como é difícil deles entenderem, até numa questão de explicar para eles quando as decisões chegam. Então esse papel é importante de vocês, visto que grande parte, infelizmente, não tem tanto conhecimento da lei, A hipossuficiência aqui não é só econômica, ela é informacional, é de organização mesmo. Então, é por isso que a Defensoria abraçou essa causa e precisa, assim, de aliados, seja através das associações, das outras instituições, de uma OAB, se quisesse ingressar no processo também para ajudar essa população. E, enfim, nós viemos para aqui para tirar essas dúvidas, falando uma linguagem direta com o povo, a linguagem da rua, para que todos entendam bem o que está acontecendo. E eu acho que o objetivo foi bem atingido. Muito obrigado mais uma vez. Edson, volto para você. Obrigado, Neto. Que realmente essas demandas sejam ouvidas, Esses moradores que estão numa situação tão difícil já, do isolamento, da insegurança, da preocupação, possam ser ouvidos, pela Justiça, Então é importante aí a participação da Defensoria.